Numerologia para 2021. Como será o próximo ano? 2020 foi um ano atípico, um ano desafiador, né? Um ano de rever conceitos, um ano de aprender, um ano de perceber muita coisa sobre nós mesmos, sobre o mundo em que vivemos. E esse ano, né, um ano de tantos aprendizados para todo mundo, foi incrível para quem conseguiu aproveitar. Então, na noite de hoje, eu recebo a Letícia, que vai falar para a gente sobre a energia do próximo ano. Olá, boa noite. Lembrando essa semana, Vanessa, tu lembra quando eu fui lá no teu. Tu vai lembrar, lógico, né? Quando que foi isso? Eu acho que foi em 2016. 17, eu não lembro. Eu lembro que eu fui lá fazer uma sessão de reiki. Uhum. E uma Eu, dúvida, né, Lê? O que eu vou fazer da minha vida? Muitas eu tava, aspirações e inspirações tu tinha e estava ali, e agora? Daí a gente eu começou. tava bem num momento assim, na verdade, eu acho que 2018 isso ficou bem mais latente, assim, será que é isso mesmo que eu quero? Eu não, eu tava bem. 2018 foi um ano que eu senti bem forte isso, sabe? De preciso repensar, preciso ver alguma coisa, enfim. E aí eu lembrei essa semana, né, que eu fui lá e a gente conversou, então foi muito bom. E depois disso ainda, aí eu conheci a numerologia, fiz o meu mapa, foi quando as coisas começaram a ficar mais claras, né? Quando a gente se alinha à nossa verdade, né, Lê? Tudo flui. Tudo flui, exatamente. É que são fases, né? São processos, é isso que eu fui entendendo dentro da numerologia também, sabe? Dos processos, assim, porque às vezes eu ficava pensando assim, mas tipo assim, eu escolhi a profissão errada, eu deveria ter, desde o início, ter trabalhado nessa área espiritual, né? Até esses dias fez uma live com o Victor, né? O primeiro mapa de numerologia foi ele que fez. Eu fui até Gramado. E Ele foi é uma experiência muito legal, assim. Então, foi o que me abriu os horizontes, né? Na época ali. E eu lembro que foi depois aí eu entrei nesse processo assim de muito tipo assim, eu deveria ter ido desde o início para essa área. E aí quando eu comecei a trabalhar com numerologia assim mais profundamente, eu comecei a entender assim que não é que existe uma profissão só, às vezes as pessoas têm essa ilusão, né? Não é aquilo que eu tenho que fazer, não. São caminhos e aí o universo vai te direcionando, né? A gente vê, estava falando agora de 2020, que foi um ano bem desafiador. E eu lembro que o ano passado, quando eu escrevi sobre as previsões desse ano, assim, uma coisa que vinha muito. Eu não sabia se ia, de pandemia, essas coisas, mas eu tinha um sentimento que ia ser um ano pesado, sabe? Tipo assim, porque o número 4 ele fala muito de estrutura. E quando a gente tá num ano 4, tu é convidado a rever crenças, né? E estrutura, tipo, como eu estruturo a minha vida, como eu planejo o meu futuro, como eu ganho dinheiro, como. E aí, esse tipo de coisa faz com que a concretude, vamos dizer assim, né, da nossa vida e abala muito as pessoas. Então eu lembro que eu escrevi muito isso, assim, que ia ser um ano para rever crenças, rever uma forma de se viver. E aí veio a pandemia, meu Deus. todo mundo redescobrindo, né? Ai, que A loucura. gente foi obrigado, né? Não teve muita escolha, né? Quem não tava assim nessa busca espiritual, assim, mais de autoconhecimento, em algum momento teve que despertar, né? Para isso. Foi um grande chamado, foi um grande chamado. E aí, quando chegou agora, foi chegando dezembro, né? Boa noite para quem chegou aí depois, Débora, Anderson Maninho, gratidão, Antônio que está aí também. Quando chegou dezembro, eu disse, tá, acho que é hora de falar um pouquinho sobre a energia do próximo ano, né? Então, eu disse, vou convidar algumas pessoas que eu sei que estão com esse estudo, né? Que estão vivendo seu propósito para trazer um pouco dessa clareza. E a gente fala muitas vezes, as previsões para o próximo ano.
E entender que quando a gente compreende essas energias, não é que as coisas têm que ser assim, né? Mas é uma Isso. energia que vai reger, que vai trazer para que o quê? A gente possa se alinhar àquilo, né? Para que a gente possa ocupar o melhor daquela energia daquele ano. Então, graças, né, por ter aceitado aí, né, o convite de estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho sobre isso, né, para a gente ir Sim. clareando o pensamento, a sensação, né, de como vai ser, né? Os desafios vão continuar. Pois então, Esse ano vai fazer nossa, eu como? agradeço profundamente o convite. Eu estava com um problema sério no meu celular, não funcionava áudio, e eu tô no meu ano pessoal 9, então eu tô finalizando ciclos, inclusive com o meu celular. E aí eu senti, eu fui ver para consertar ele, eu olhei, avaliei e eu senti, não, é melhor comprar um novo, e daí tinha Black Friday e eu aproveitei. Por isso que eu te falei, né, que talvez, mas aí no final deu tudo certo. Então, assim, o que esperar de 2021, né? A gente tem aqui uma regência do número 5, né? A gente falou agora de 2020, tem uma regência do 4, e eu gosto muito de olhar também o tarô, né? Eu acredito que o tarô traz uma sabedoria muito rica para a numerologia, sabe? Eu não consigo separar. E ao mesmo tempo eu também olho muito a astrologia, eu não entendo, né, profundamente de astrologia, o que eu estudei sempre foi de forma superficial, é mais numerologia mesmo. Mas assim, olhando essa coisa, Vou te interromper ligeirinho, Lê, claro, porque justamente as outras duas pessoas que vão falar sobre a energia de 2021 vai ser uma sobre astrologia e a aham. outra sobre tarô. Então, vai Ah, é ser muito legal. pessoas, né? Sim, tá todo Uma mundo conectado. Aham. Muito legal. E o que que acontece? A energia do 5 é uma energia rebelde. É uma energia que eu me afinizo bastante, porque é meu número de expressão. Então é uma energia assim de mudança, sabe? De transformação, transmutação. Então, às vezes, tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade de lidar com essa energia, porque às vezes a pessoa tem números muito altos, e aí ela não consegue lidar muito bem com essa coisa de ter que lidar com o inesperado, né? E agora trazendo para essa questão até mundial de pandemia, eu acredito que assim, o ano 2020 tem a energia do 4 e fez a gente repensar as nossas crenças, como a gente organiza a nossa vida, essa questão da estrutura que a gente estava falando no início. E agora vem a mudança, sabe? Tipo assim, mexeu a estrutura, tu vai ter que mudar, não dá mais para ficar como sempre foi, as coisas não vão ser mais como sempre foram, né? É aquela coisa, o novo normal, essa coisa de usar a máscara, né? Tu tem que sair com a máscara na bolsa porque tu não consegue entrar nos lugares, manter um distanciamento, rever algumas coisas, tipo assim, tudo. Então, eu acredito que o ano de 2021 vem muito nesse sentido da mudança, da transformação para as pessoas, sabe? E eu acredito que quem tiver com esse coração aberto, sabe, para receber isso de uma forma vou entrar no fluxo, as coisas vão fluir. Mas quem tiver resistente, quem tiver apegado, sabe? Principalmente essa coisa da estrutura vai sofrer. Porque a energia do 5 é a energia rebelde, como eu falei, né? E é quando porque o 5 é universalista, então é aquela coisa assim, eu acolho o todo, eu acolho todas as diferenças, as dicotomias. E aí é aquela coisa do preconceito, do patriarcado precisa ser quebrado. E aí começa a ter uma mudança, né? Eu acho que na questão da sociedade mesmo, assim, de transformação da forma de ver as coisas. E aí eu vejo, assim, a sensação que eu tenho que nem na região que a gente mora, né? Uma região muito... Essa coisa do patriarcado mesmo, muito, né? Então acaba que lugares assim sofrem mais. Porque às vezes as pessoas estão apegadas a uma estrutura e precisa ter uma transformação, né? Ou não. Vai depender muito de como as pessoas encaram, né? Que é aquilo que tu falou antes. São tendências, são inclinações, ele não está determinando a vida das pessoas, né? Até porque cada um vai estar no seu ciclo pessoal, né? Então, tudo isso também
Não adianta tipo assim, um momento de transformação mundial, ok, mas vai ter pessoas que vão estar no momento de estruturação, vai ter, então cada pessoa vai estar no seu próprio ciclo, né? Que bom tu trazer isso com clareza, né? De que cada um tem o seu momento, né? Vai estar na sua consciência. Só que tem, claro, essa energia que nos leva, né? De uma forma a esse despertar, né? A esse Isso. trabalho interno. Então, uau! Vamos nos preparar para esse de movimento que chega. É, porque assim, ó, o arcano é o arcano do mundo, né? É o 21, é o arcano, até eu abri aqui antes para mim ter certeza, é o louco, né? O louco, a transformação. Então, é quando tu tem que se abrir para algumas coisas, sabe? Quebrar paradigmas. A energia do 5 é quebrar paradigmas, sabe? Então, eu acredito que essa coisa do direito da mulher, direito das minorias, sabe? Essas coisas que já estão em pauta, que a gente já teve muitos casos aí, muitas situações esse ano, eu acho que vai se intensificar isso, sabe? É quando, tipo assim, tu começa a ver aquilo que tu não quer enxergar, é para realmente quebrar um padrão. Então, eu acho que vai haver uma transformação bem grande, sabe? Até pela questão do que a gente já está vivendo em 2020, dessa questão aí de pandemia mesmo, e de tu ter que rever a tua vida, como que tu se organiza, tipo assim, essa coisa do online, né? Que às vezes não era muito real para as pessoas. Eu, desde o início, eu quis atender online, e eu tinha uma resistência muito grande de algumas pessoas. Então, se tu for pegar, assim, a maioria dos meus clientes não são daqui, são de fora, né? Porque justamente desde o início eu determinei que isso era uma prioridade para mim, que eu queria ter qualidade de vida, primeira coisa, e a segunda que eu queria atender online, porque se eu quiser ir para qualquer lugar do mundo, eu tenho essa facilidade, né? Então, e isso é a energia do 5, é aquela coisa de eu quero ser livre, eu quero desbravar, sabe? É uma energia assim muito de descoberta, sabe? Ao mesmo tempo uma sexualidade muito aflorada, sabe? Então isso também traz uma energia criativa para as pessoas. Né? Porque então eu acredito que os tabus aí, sabe, nessa questão de sexual, sagrado feminino, isso é uma coisa que eu acho que vai ser muito trabalhada, né? A gente já está trazendo isso, mas cada vez vai, esse ano agora em 2021 vai estar muito forte isso. Porque o 5 é energia sexual, né? Então acaba que as pessoas se obrigam a ter que olhar para essas coisas, né? Uhum. Lê, deixa eu te pedir 30 segundinhos. Gente, quem tem Sim, aguenta só um pouquinho, eu vou trocar minha conexão para melhorar ela. Talvez trave tá. de novo. Vamos, internet, santa. Nossa Senhora do Wi-Fi, né? Me ajude. Tava Ai, guria, travando. tu nem me fala, eu tive que botar fibra aqui em casa, porque com os atendimentos, às vezes 3 horas ali online, o Rafa também trabalha em casa, ele usa Skype, e aí, tipo Uhum. assim, os dois, a gente teve que trocar, não teve que fazer. Lê, tu falou dessa questão da energia da sexualidade. E corre o risco dela estar em desequilíbrio, né? Ou das pessoas entrarem em desequilíbrio nessa energia e irem mais para o outro lado? Como que é? É, porque a energia rebelde do 5 é muito isso, né? O que que eu enxergo dos números, tá? Eles têm polaridades escassas ou extremas, vamos dizer assim. São características. Eu não enxergo como uma coisa negativa ou positiva, sabe? Para mim é muito característica. Característica é assim: eu tô de óculos preto, tu tá de óculos branco. Ponto. Não, não é E bom e nem ruim. Isso, polaridade mesmo, né, Lê? Porque o negativo e o positivo a gente tem em todos os lugares. Para ligar algo na tomada, é negativo e positivo. E o isso, negativo e positivo não quer dizer que seja bom ou ruim, simplesmente é. Então a gente só isso. trabalha nessa complementariedade. Exatamente, encontrar o equilíbrio, né? E assim, realmente, assim, quando entra a energia sexual, vai para os dois lados. Porque assim, ó, aquela coisa do vício,
quando a pessoa não consegue encontrar satisfação, ela vai para o vício ou uma repressão extrema dessa energia. E a energia sexual está ligada com a criatividade. Então eu atendo muitas pessoas com uma energia sexual totalmente reprimida, a pessoa não consegue trabalhar a criatividade, a prosperidade, a abundância na vida dela. Então eu acredito que são assuntos que vão vir à tona, essa coisa dos tabus mesmo, sabe? Que fazem com que a gente às vezes se reprima de certa forma. Então, assim, vai para os dois lados. Assim como aquela pessoa tenta buscar uma satisfação a qualquer custo, vai para o vício ou para a sexualidade, drogas, enfim, ou reprime aquilo de tal forma que nega. Né? Então eu acho que isso vai ficar essa coisa assim que a gente já tem visto assim de casos horríveis aí, eu acho que vai aparecer muito, porque é a energia sexual, a gente está trabalhando aí o primeiro e o segundo chakra, né? Então é para limpar esses dois aí. Aham. Nossa, já tá bastante de informação, né? Sim, porque assim, ó, eu entendo que o 5 ele tá ligado ao segundo chakra, tá ligado aos relacionamentos, tá? Então, tipo assim, o primeiro chakra é o chakra básico, muito mais 4, assim, aterramento, e o segundo, ele já tá falando de uma questão de relacionamento, de conexão, tu entende até mais de chakras do que eu, mas eu estudei assim para linkar os números com os chakras para entender quais são as curas, né? E o 5 está muito ligado ao segundo chakra, né? Então tem livros que falam que é o umbilical ou o sacro, né? Que é o segundo. Então ele está falando sobre relacionamentos também, sabe? Eu acho que é muito essa ligação assim sexual e também dos relacionamentos, tipo como eu sinto o outro, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá. E tu falando nessa ligação com os chakras, olha só, o segundo chakra, eu não sabia que ele tinha a ver na numerologia com o número 5. Uhum. Mas nas polaridades dos chakras, eles também se complementam. E o Uhum. complemento do segundo chakra é o quinto, que é a Isso, expressão. isso, porque o 5 também é um número de comunicação, Uhum. tá? Quem eu Então, sou? Qual é a minha expressão nesse mundo? Qual é a minha alma? isso, é isso aí, bem isso, porque o 5 ele tem essa energia da comunicação, é um número das vendas, então geralmente assim, as pessoas que têm 5 elas têm uma energia magnética muito forte, elas se conectam com pessoas assim, sem saber, uma energia sexual muito forte também, de atração, sabe? De Uhum. pessoas mesmo, não só nessa questão sexual, porque às vezes quando a gente fala de energia sexual, as pessoas ficam, "Ah, meu Deus, o que que ela tá falando? Ah, tô falando de traição, tô falando, sabe? Começam a ir para essas coisas assim, totalmente, que é o tabu da nossa sociedade, na verdade, né? É um assunto tabu, assim, tu ter que falar de sexualidade, né? Então, eu vejo que tu fala sobre o sagrado feminino ali, que é uma das coisas que agora eu tô me integrando um pouco mais, sabe? Entendendo o quanto é importante a gente honrar, né? O nosso sagrado feminino está muito ligado à sexualidade, às coisas que as nossas ancestrais passaram aí, né? Por coisas tão pesadas, difíceis. Eu acho que vai ser um momento para curas nesse sentido também, sabe? Coletivo, né? E tu fica falando assim, eu vejo que realmente a gente sentiu, assim, todo mundo falou, 2020 é um ano de revelações, né? Um ano, e principalmente agora novembro, né? Um mês onde as pessoas vão se mostrar como elas são. E grandes revelações de tudo, né? Sim. Mas principalmente do que se mostrar para os outros é se mostrar para si, né? Então, e realmente foi isso, como as pessoas tiveram a chance de poder estar com si mesmo, de poder se olhar, de poder, e agora, né? O que está acontecendo comigo que eu estou dentro dessa casa? Né, de rever a profissão, a família, o relacionamento, né? Então foi um ano de realmente trazer tudo isso e agora está trazendo, tá? E aí que eu descobri quem eu sou, que eu pude revelar para mim. Agora é a hora, né, do número 5 então, de mostrar isso, Da de mudança, é. E aí, quando entra a energia do 5 é aquela coisa, se não vem por amor, vai vir pela dor. Então, quanto mais a gente tiver numa postura de eu aceito essa energia de transformação, eu aceito sabe, as mudanças que a vida vai me trazer.
E aí, quando entra a energia universal 5 da mudança, aí cada pessoa vai viver dentro de uma área conforme o seu ano pessoal. Né? Então, por exemplo, assim, quem está no ano pessoal 1 vai passar por mudanças e de inícios, vai ter que fazer transformações. Quem está no ano pessoal 2 está falando sobre as suas relações, né? A mudança nas suas relações, o modo de se relacionar, de cooperar, sabe? De ter paciência. Depois, quem está no ano 3 fala sobre criatividade e comunicação, que mudança eu preciso fazer na forma como eu me comunico, né? A autoexpressão, né? Onde está a verdade da minha alma. Aí depois tem a energia do 4, é a energia da estrutura, do trabalho. Então, que mudanças eu preciso fazer nessa área, sabe? Depois o 6 é a família. Então, o que que tá aqui na minha estrutura familiar que eu preciso olhar? Quem eu preciso ajudar que eu não estou ajudando? Né? Que coisas que eu não estou trabalhando aqui? Aí depois a energia do 7 fala sobre espiritualidade. Então, quem está em cada ano pessoal, depois, se quiserem, tem lá no meu blog os textos ensinando como calcular, enfim, ali no meu perfil também tem como calcular o seu ano pessoal e ver a sua energia, e aí vai conseguir canalizar para qual área precisa fazer essa transformação, né? E aí depois, finalizando ali, o 8 fala sobre poder, status, dinheiro, e o 9 é a finalização de ciclos. Então, quando pega, eu dei meu exemplo ali, né? Ano pessoal 9 no ano universal 5, tipo assim, ou tu aceita, entendeu? Ou é doença. Porque não tem, tipo assim, a energia tá muito voltada para mudança, sabe? Porque o 9 é aquela pessoa que bota a mochila nas costas e vai viajar o mundo. E o 5 também é assim. Então, tem essa coisa, assim, sabe? De deixar fluir. Aham, tá. Importante fazer esse link, né? Então, gente, aproveitem, entrem, né, no perfil da Lê, no blog dela, tem muita informação, né? Calculem o número de vocês para entender que número que vocês estão, para que a gente possa realmente entender como é que a minha energia vai estar perante isso tudo. Então, sempre Isso. trazendo, né? O conhecimento, a gente tem que entender o que que eu estou aspirando, o que está acontecendo dentro de mim que está me levando, né? Eu adoro numerologia, mas eu Uhum. conheço, é muito raso. Mas sempre que Sim. alguém chega e me trazer, deixa eu calcular o número dessa pessoa. E faz todo sentido, né? Quando tu começa a olhar, assim, algumas coisas, tu começa a entender por que que a numerologia me trouxe muita clareza para as minhas relações, assim. Porque às vezes tinha pessoas, eu tenho uma forma de enxergar, aquela pessoa tem outra forma de enxergar. Não que, tipo assim, tu consegue fazer isso sem uma ferramenta, mas quando tu tem uma ferramenta que respalda, fica muito mais fácil. Porque às vezes eu consegui entender, não, mas essa pessoa, ela pensa diferente. Porque a forma de enxergar a vida é com esse número. Então, eu preciso encontrar um meio de eu conseguir ter alcance com ela de outra forma. E não pelo meu viés, vamos dizer assim. Porque o meu viés é esse, mas essa pessoa não entende a minha linguagem. Então, a Aham. numerologia traz essa clareza nesse sentido, né? De tipo, olha, como é a personalidade dessa pessoa? Como eu posso ter alcance com ela? Né? É muito no viés do amor mesmo, sabe? Claro que tem gente que pode distorcer isso para uma coisa que não seja positiva, mas eu acredito que, como ele é uma ferramenta espiritual, acaba que em algum momento a pessoa fica encurralada, não tem como. Quando tu tá nesse meio, assim, tu começa a sentir, sabe? E é muito interessante porque, assim, tu gosta de numerologia e quando eu entrei nesse mundo, assim, eu comecei a sentir uma reprovação muito grande de pessoas muito antigas nessa área, com a forma como eu trabalho, sabe? Então, foi muito interessante, assim, porque algumas pessoas têm um pensamento ortodoxo, tipo assim, muda teu nome e tu vai mudar a tua vida. E eu não concordo com essas coisas, entendeu? Porque eu acredito que a gente tem que valorizar a individualidade do ser, sabe? Mesmo nós, todo mundo sendo, nós somos um, enfim, a gente tem que valorizar essa individualidade, porque a pessoa tem uma história. Então eu não posso chegar aqui e dizer para ela assim, ó, não, Vanessa, agora tu vai chamar Silvio Santos e tu vai ter sucesso na tua vida. Tu entende? Só assim tu vai ter sucesso, porque se tu não fizer teu mapa, tu nunca vai ser feliz. Umas coisas assim que eu desaprovo, assim, a minha forma de enxergar a vida. Mas eu entendo que faz parte do processo das pessoas que buscam esse tipo de trabalho,
né? Então, tipo assim, quando a pessoa se conecta com a ferramenta de uma forma assim que seja para esse sentido mesmo de místico, intocável, sabe? Tem pessoas que ainda estão nessa egrégora, sabe? Tipo assim, não, porque é uma coisa que tá determinado. Então, se tá escrito lá que o meu número de destino é tal, se eu quiser fazer, se eu tenho que ser professora, se eu não puder, se eu não quiser ser professora e eu quiser ser, sei lá, cantora, eu não posso. E eu não acredito nisso, porque eu acho que quando a gente exclui alguma coisa do universo, a gente também tá, sabe, tirando as infinitas possibilidades, né? Então eu tenho muito esse cuidado, assim, não é que tu tá no caminho errado, tá? Tu escolheu um caminho, teu copo tá cheio, ó, tu transbordou. A partir de agora, tu vai escolher uma coisa mais alinhada com a tua energia, com aquilo que tu tá sentindo nesse momento, porque também o nível de consciência da pessoa vai mudando, né? Então, quando a gente vai expandindo, a gente também vai vendo essas coisas, né? Então, eu tenho que estar. Isso aqui eu me sinto mais alinhada. Se eu fizer aquela outra coisa, não é que eu vou estar no caminho errado, mas eu não vou me sentir tão bem quanto fazendo uma coisa que está alinhada comigo, né? É bem interessante isso. É muito legal. Estou falando disso, eu sempre trago uma explicação, né? Quando a gente pensa no nosso corpo, cada célula tem uma função, né? E ela precisa fazer aquilo que ela veio fazer. E quando Sim, aquela célula não está cumprindo o papel dela, ela não está fazendo aquilo que ela precisa fazer, o nosso corpo adoece. Nós sim. somos células nesse grande organismo. Estou com o gato no meu colo comendo pelo. E aí nós somos como células, né? E nós viemos para cumprir um papel. Se a gente chega aqui, a gente pode fazer outra coisa? Pode, mas em algum momento a gente vai adoecer. Então, Sim. o nosso karma, o nosso propósito nem sempre tem a ver com a nossa profissão, né? Porque Isso, nossa, isso é muito importante. é aquilo que veio. E às vezes a nossa medicina, o nosso propósito é ser aquela pessoa que sorri e quando sorri, poxa, as outras pessoas, uau! É aquela pessoa que tem a medicina do abraço, que quando a pessoa abraça, nossa, aquilo cura. Então, Nossa, cada um de nós perfeito tem isso. algo que ajuda, né? E que às vezes a gente vincula com a profissão e às vezes não. Mas que a gente precisa permitir que aquilo venha à tona para que a gente se alinhe e seja aquilo que a gente veio ser, né? Para que aquela célula que a Isso. gente funcione para o bem-estar de toda a sociedade, para não adoecer esse sistema, esse organismo que já está tão doente, Doente, é isso aí. o nosso sistema lisa, não vai pelo coração, né? É, e tu sabe que, assim, isso é uma das coisas que, tipo, quando as pessoas vêm pra mim, elas têm uma busca muito grande, qual é a minha missão de vida? E eu fui entendendo isso, né? Esses dias até tava falando com uma pessoa que ela me disse assim, ah, eu tenho essa missão de vida aqui, mas eu não tô conseguindo me conectar. E aí eu falei pra ela, eu disse assim, tu tem que entender que a missão de vida não é a tua profissão. A missão de vida é o que tu vive quando tu acorda de manhã. Sabe? É o quem tu é a tua verdade. É muito mais, porque a gente criou uma coisa na cabeça, e eu sei porque eu vivi muito tempo nisso, de um propósito. Meu propósito é isso. Então a gente, isso é muito limitado, né? E aí é quando tu tá assim, ó, não, meu propósito é isso aqui. Tu botou uma venda e tu não consegue abrir os horizontes, né? Então é bem isso que tu falou. Tudo que determina fecha. Então, não. Quantos caminhos existem? Quantas possibilidades existem que eu ainda não estou sabendo, que eu ainda não descobri, né, que eu não estou considerando, e que se eu considerar, né, vem as barras, se eu considerar, pode atualizar uma nova realidade. Nossa, com certeza. E é bem isso mesmo, sabe? A missão é muito. Eu vi isso muito de mim, assim. Que nem eu tenho missão 5 também, né? Quebradora de paradigmas. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. E eu lembro que eu fiz uma consulta de registro acástico e ela me disse que eu tinha energia catalisadora. Ela me falou assim: em todo ambiente que tu estiver, tu vai catalisar a energia. E vão ter pessoas que não vão conseguir lidar com isso. Porque ela disse assim, mesmo que tu não fale nada, a tua energia provoca mudança no ambiente onde tu tá. E é o meu número de missão de vida 5, então fala sobre transformação. E às vezes eu percebia assim, eu ficava mal com isso no sentido de parecia que eu tava, sei lá, em algum ambiente as pessoas ficavam incomodadas com aquilo e tal. Então ela falou assim, ó, tu tem uma coisa, é tua, é natural teu, então aceita isso
e aprende a trabalhar com essa energia. Então, tipo assim, aí o que eu tive que trabalhar em mim foi muito essa coisa da aceitação de até que ponto eu vou, né? Então é muito isso, assim. Agora eu vejo a energia do próximo ano, do 5 é bem nesse sentido. Tipo, tá, a gente quebra os paradigmas, mas eu respeito quem quer continuar onde fica, porque é uma escolha da pessoa. Né? Então, eu acho que coletivamente a gente também acaba trabalhando essa coisa da aceitação mesmo, sabe? Aceitar o próximo, aceitar como a pessoa enxerga a vida, aceitar, tipo assim, quer catalisar, quer mudar, ótimo, mas assim, se tiver pessoas que não queiram, é uma escolha da pessoa. Talvez ela entre em sofrimento e em algum momento ela tenha que dar o start. Mas a gente não entrar em estresse com os outros, né? Porque eu tenho sentido muito isso, muita gente me escreve assim, às vezes eu boto as caixinhas de perguntas e algumas pessoas me escrevem assim, como lidar com as pessoas que não usam máscara, lidar com as pessoas que não... E aí eu falei para ela, olha, tu tá muito voltada pro externo, tu tem que voltar para dentro, e daqui um pouco tu não tá dentro do coração daquela pessoa, tu não sabe por que ela não usou máscara naquele dia. Né? A gente trabalhar essa energia inversa, assim, essa coisa do espelho, de não, peraí, mas eu tô achando que isso é o certo, mas eu não tô dentro da cabeça daquela pessoa para saber se aquilo ali que ela tá fazendo, daqui um pouco na cabeça dela é a verdade dela. Então eu aceito e sigo em frente. Então é muito isso. Verdade, né? E como é difícil a gente ter isso, porque é difícil eu aceitar que tudo que está acontecendo é meu, que foi eu que cocriei, que de alguma forma fui eu que escolhi passar por aquilo. Então, se está doendo dentro do meu corpo, é meu. Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso aprender a lidar com isso, né? Só que é muito mais fácil ir para o externo, né? Olhar no espelho do que olhar para dentro, porque dói, né? Não é Sim. fácil assumir que tudo é nosso. Então, a gente precisa desse carinho, muitas vezes de alguém que ajude a gente nesse olhar, né? Porque sozinho a gente fica. Eu não vou conseguir olhar tudo, por mais que eu esteja num espelho, sempre tem uma parte que eu não vejo, por mais que eu me vire. A gente precisa de alguém que olhe aquela parte, ajude a gente a ver, tá? Mas tu não viu isso aqui atrás, né? Então, Sim. também. É bem interessante que isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo conforme tu vai expandindo a consciência mesmo, sabe? De tentar enxergar, assim, e eu vejo que talvez é uma das coisas que as pessoas precisem mudar muito, assim, desse... Claro que tem pontos cegos, né? Não é 100% do tempo que eu tô consciente, tem coisas que às vezes me pegam ali, mas assim, hoje é muito menos. Só que às vezes essa coisa que vai vir assim no próximo ano é muito para isso, assim, para pessoa, porque também em março começa o ano de Vênus, né? E dentro da astrologia. E Vênus é o espelho, tipo, é o regente de Libra, de Touro também, se eu não me engano. Então, tipo, tem muito essa energia da beleza. Qual é a imagem que eu estou projetando? Como eu me enxergo? Né? A Vênus tem essa coisa, tem a parte do amor, mas a Vênus, para mim, ela tá muito ligada a essa coisa assim, como eu estou me vendo, e a energia do espelho total. Ah, Sabe o que eu imagina estou. a energia da sexualidade com a energia da beleza, né? Que espetáculo que vai ser esse ano. As pessoas se descobrindo, se mostrando. Isso aí, sabe? Tipo assim, máscaras caindo também, sabe? Eu E acho que é é isso bem aí, isso. Flávia, é bem isso, né? Que ela colocou, bateu, doeu, toma que é teu. Esse ditado tá certinho. Bem isso. É bem, eu acho que vai ser assim, tem essa energia de amor, também tem uma energia de aterramento, porque a Vênus tem essa coisa ali de touro e tal, mas assim, eu vejo muito nesse sentido assim do espelho, sabe? Tipo assim, ó, como é que tá, como eu me enxergo, né? Tipo assim, como eu tô vendo as coisas, como eu enxergo o amor, porque o amor a nossa forma de amar é totalmente egóica. A gente vai conseguindo, conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente vai desmistificando isso, sabe? A Flávia, que escreveu aqui, a Flávia é astróloga, ela fez o meu mapa, minha revolução solar ali, bem no dia que eu falei ali do meu celular, que estava no desapego ali, porque não estava funcionando. Ela falou, Leite, olha teu WhatsApp que eu acabei de te mandar a tua revolução. Quando eu escutei, eu pensei, meu Jesus. Porque eu tô no ano da revolução de Capricórnio, e aí tem bem forte a energia de touro ali, sabe? Então, assim, várias coisas assim que eu tô tendo. E aí, ano pessoal 9 desapego totalmente ligado à questão de energia de aterramento, de crenças e soltar, sabe?
Porque a energia de Capricórnio, ela é desafiadora para mim, assim, porque ela tá no meu mapa natal, tá na minha casa 10. E eu tenho 4 planetas ali. Então, tipo assim, é um negócio muito. Então, esse ano aí vai ser pra gente começar, as máscaras começarem a cair, a transformação começar a acontecer. E aí eu vejo muito nessa questão da sociedade mesmo, sabe? Até eu coloquei no meu texto lá do blog, tipo, essa coisa das minorias, sabe? Tipo assim, do preconceito, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que vai estar bem latente, assim, para trazer uma transformação mesmo, sabe? Não sei como que isso vai reverberar na sociedade, mas eu acho que já 2020 já trouxe isso e vai ficar mais forte ainda. E a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa energia para que a coisa aconteça. Porque às vezes as pessoas vêm, ai, tem raiva, tô num caminho de luz, como é que eu sinto raiva? Né? Não posso, e aí fica lá se chicoteando. Sentir raiva é normal, e a raiva é uma Isso. energia que traz movimento. Imagina se a gente não tem raiva. Todo mundo, ai, apático sim, tá tudo bem. Não, a gente precisa da raiva. E a gente precisa dessa energia para impor esses limites, né? Para conseguir fazer com que as coisas andem, né? Uma energia de movimento, de transmutação, de trazer consciência. Então, a gente precisa disso, né? Com Precisa. certeza, olhar para as emoções, né? Porque o 5 também, ele é regido por Marte e uma das polaridades dele é a guerra, né? Tipo assim, se ele não consegue ser livre, ele entra em confronto. Tem esses dois lados aí também, sabe? Tipo assim, uma energia bem guerreira, assim, sabe? De fazer acontecer, então, da rebeldia mesmo, sabe? Tipo assim, eu quero quebrar correntes, né? Então, o 4 vem à Terra e depois o 5 vai lá e corta os vínculos, né? Para depois vir o ano 6 que daí já fala sobre sociedade, família, serviço ao próximo, né? Então, 2022 já vai ter essa outra energia aí. Mas Quebrar todas as correntes para depois unir de novo. Aí para os isso, elos certos, né? Vamos para os elos que realmente importam e não mais os elos que às vezes a gente está mantendo por algum conceito, por alguma crença e não pelo coração, né? Porque a gente acha que tem que manter. exatamente. Isso de viver pelo coração, uma das coisas que eu fui entendendo, assim, sabe, Vanessa? Eu tinha uma coisa assim, agir pelo coração é tu agir por emoção. E eu fui entendendo que, na verdade, porque a palavra coragem é agir pelo coração, né? É o significado dela, a etimologia. E aí eu fui entendendo que não, agir porque o coração não tem, ele não tem crenças. Quem que sente medo, quem que sente todas essas coisas? A nossa mente. Então, quando tu age por emoção, tu tá envolvido pela energia do momento ali, é muito da mente. Porque o coração, ele continua batendo, tá? Talvez tu, às vezes, acelera por ser uma coisa, assim, que tá fora do teu habitat, vamos dizer assim, uma situação que tu não tá acostumada a lidar, mas o coração, ele tá em paz, ele tá na frequência ali do amor. E aí a mente começa a gerar um monte de coisa que daí gera sentimentos, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a distanciar. Não, mas peraí, isso aqui é minha mente tá querendo me enganar. A mente mente, como diz aquele, né? Ela é fantástica para quê? Para compilar coisas. Olha, eu tenho que escrever um texto, a mente me ajuda a direcionar, a organizar. Só que ela não pode comandar a nossa vida, né? E o 5 ele tem a energia do éter, né? Então é quando tu começa a transcender. Ele também é quando tu começa a fazer um caminho mais voltado também para a espiritualidade, né? Então, o número 1 é quando tu nasce, tipo, dentro da jornada arquetípica, né? Dentro da numerologia a gente estuda então os arquétipos ali dos números. Então, o 0 é o todo, né? Então, todo mundo vem do 0. Aí o número 1 é quando tu tem um ego. O número 2 é quando tu tá na dualidade, é quando tu começa a entender, tipo assim, o paradoxo, vamos dizer assim, né? O 3 é quando tu manifesta. A gente fala que é a energia da trindade, né, divina. Então, manifestou a alma. O 4 é quando ela aterra, ela tá aqui na Terra. O 5 é quando ela começa a se libertar, né? O 6 é quando ela começa a deixar descendentes. O 7 ela vai se voltando para a espiritualidade, tipo assim, para o caminho de volta, né? Para dentro. E aí no 8 ela começa a entender o equilíbrio entre material e espiritual. E o 9 é quando ela contempla, transcende, né?
Aham. Então é bem Esse, interessante essa jornada assim que a gente vai desenvolvendo. esse número que tu tá falando é um número que é a soma da nossa data de nascimento, isso? Na verdade, isso é a jornada arquetípica dentro dos números, né? Independente do, tipo assim, do estágio, porque a gente não tem como ter uma completa certeza do estágio de evolução da pessoa. Mas, por exemplo, assim, ó, a data de nascimento é um número que a gente vem aprender. Então, Uhum. assim, às vezes tu vê muita coisa na internet que eles falam assim, tu soma tua data de nascimento, tu é assim, assim, assim. Geralmente, a pessoa, nem todo mundo se reconhece. Porque a data de nascimento é o que a gente vem aprender. Se ele tiver o mesmo número lá de alma, personalidade e expressão, a pessoa se reconhece, senão ela não se reconhece, né? Na descrição, vamos dizer assim, né? Porque justamente é o que ela vem aprender. Então, ele é um desafio, a data de nascimento. Mas, na verdade, é uma oportunidade de tu conseguir vivenciar a energia daquele número. E aí o Uhum. número de expressão, que é a soma de todas as letras do nome ali, ele fala sobre o teu caminho de vida. Então, por exemplo, profissionalmente, essas coisas tu tem que sempre linkar data de nascimento com o número de expressão, que é a soma do nome completo ali. Porque ele fala que é como se o teu número de expressão te ajudasse, ele te manda pessoas que vão te fazer viver o que está na tua data de nascimento. É bem interessante essa interação assim dos números. E o número de alma é aquilo que a pessoa é em essência, que às vezes as outras pessoas não conhecem, porque ela se mostra pelo número de personalidade, né? Então, tipo assim, ela se mostra, às vezes ela tem um número ali, tipo assim, número de alma lá mais que não tem tanta potência quanto o número de personalidade, por exemplo. Então, as pessoas enxergam ela de um jeito, mas lá, intimamente, ela não é daquela forma como as pessoas enxergam. Então, essa interação é interessante, assim, quando a gente começa a linkar isso. E aí, por exemplo, os anos pessoais, essa energia universal, ela vai estar, conforme cada mapa, a pessoa vai vivenciar aquilo de uma maneira. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem números, eu tenho bastante número 5 e eu sou de escorpião. Então, para mim, lidar com essa energia catalisadora da transformação é um pouco mais fácil. Agora, para uma pessoa que é de Capricórnio, que tem muito número 4, que é mais aterrada, essa coisa da mudança já é mais difícil, sabe? Então, porque o 4 é muito ligado com a energia de Capricórnio, eu também vou fazendo esses links, assim, sabe? Porque não tem como eu escrevo ali os aniversários todo dia, esse ano foi um ano muito interessante, porque eu vivi a energia de todos os signos. Tipo assim, porque daí todo dia eu escrevo o aniversário da pessoa e eu fui sentindo a energia dos signos e eu fui começando a entender de astrologia dessa forma, sabe? Tipo assim, entendendo a energia dos signos, o como que aquilo interage com o número, sabe? Quando a pessoa nasce no primeiro decanato, o que que tá trazendo, quando ela nasce no segundo, sabe? A diferença de tudo, a regência dos planetas. Então tá tudo interligado, né? E o tarô também, que daí eu faço. É uma miscelânea de coisa que. Tem que ocupar E aí tem os chakras. tem que ocupar todas as ferramentas, é para isso que elas servem, né? Isso, isso. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para ler, manda. Do ladinho ali de comentários tem um pontinho de interrogação. Manda ali a pergunta, tá? Para ela trazer aí um pouquinho de clareza. Eu fiquei com, assim, com um pouquinho de dúvida, deixa eu te perguntar. Tu falou de nome, de data de nascimento, o que que tu usa para fazer a numerologia da pessoa? Que dados que tu pede? Eu peço o nome completo de batismo, aquele que, tipo assim, quando a pessoa nasceu, que foi registrado. Porque às vezes, um ano depois, foi trocado, acontece muito. Esse nome completo e a data de nascimento. Então, e o dia que ela realmente nasceu mesmo, se ela tenha no número, que às vezes acontece antigamente, as pessoas têm um número lá nos documentos, mas nasceu no outro dia. Peço sempre o dia que ela vem ao mundo. E aí eu analiso também nome social, nome de casada, né? Porque daí aí já entra aquela parte mais terrena mesmo da assinatura, né? Se precisa fazer algum tipo de harmonização, que a gente falou ali antes, às vezes a pessoa tem uma assinatura com um monte de energia negativa, a gente bota alguns símbolos, aquilo ali já dá uma filtrada, né? Não é que o símbolo vá mudar, mas o fato dela estar consciente que ela precisa fazer uma transformação e toda vez que ela assina, ela bota aquele símbolo,
a transformação, sabe? Então é bem interessante, assim. E eu analiso isso, assim. Então, aí, a partir disso, eu tiro muitos aspectos, mais de 20 aspectos. Né? Então, por exemplo, assim, como quem eu sou, né? Aí, número de alma, personalidade, expressão, destino, como eu ajo no mundo, número psíquico, número dos sentimentos, número da ação, aí número de subconsciente, tendência oculta. Aí, como eu sirvo no mundo, é o número de predestino, missão de vida, se a pessoa tem missão espiritual, número mestre, né? Aí, como eu me empodero, aí tem os números de poder, número-chave, sabe? Então, são várias coisas ali que a gente vai, de missão de vida, a gente vai analisando para ir fazendo para entender, né, a pessoa como um todo. Aí depois os ciclos de vida, né? Que essa parte acho que, que as pessoas ficam mais impressionadas, assim, que é quando a gente vê os números dos ciclos de vida e os anos pessoais, né? Tipo assim, o que que tá trazendo ali? Isso aí traz bastante entendimento, né, pro momento que a gente vive. Vou colocar uma pergunta aqui para ti, dessa pessoa super especial, que através dela que a gente se conhece. A Aline vive escrevendo para mim lá do 1111. É super cabalístico, Aline, não preciso nem deixar ela responder. Maravilhoso esse número. Total espiritualidade, né? Total, o 11 é um número muito espiritual, mestre, né? Mestre espiritual, a gente fala que é o líder servidor, né? Que é aquele que vem para servir a humanidade para um crescimento espiritual do todo, né? Então, eu até estou fazendo, hoje até estava fazendo um mapa de uma pessoa que nasceu no dia 11 de janeiro. Eu estou finalizando porque eu vou atender ela amanhã e eu estava revisando algumas coisas. Então, assim, o dia que a gente nasce é o nosso número psíquico. Então, ele tem muita força, né? Tipo assim, principalmente com o signo. E no caso da linha ali, ela é de escorpião. Então, é aquela coisa, né? A profundidade aí junto com a energia mestre. Então, tem uma força espiritual muito forte. As escorpianas dominarão o mundo, é verdade. Escorpianas, né? Ai, tu é também, olha só. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quem tem escorpião, assim, muito bem posicionado ali, vai para esse mundo aí da espiritualidade. Bom, Aline, estamos te esperando. Porque, vou te dizer, hein? E olha só, pegando esse gancho dela aí, ela nasceu no dia 11 e no mês 11, né? Então, ou seja, o primeiro ciclo de vida dela tem energia do 11 e o segundo também. Energia de expansão, né? Dominar o mundo. Mas tem que trabalhar aí o espiritual, o servir, né? Tô chegando. É uma coisa. Tu vai ver que tu vai começar a mexer com essas coisas e tu vai pensar: meu Deus, a vida inteira eu já sabia isso aqui. É que nem eu com a numerologia, o primeiro livro que eu li, mas sabe quando parece que tu já leu aquilo ali? Foi muito fácil, assim, pra pegar. E é bem isso, assim, quem tem muito. Depois, se fizer o resto da numerologia dela, é capaz de aparecer mais alguns aí. Fran, onde é que tá o teu escorpião aí? Ai, Tem um ascendente. ascendente. Ó, a Ana também, escorpião na cabeça. Ai, Ana Canesa, amada, que saudade de ti. Faz tanto tempo que a gente não fala, querida. Ai, Então, assim, muito. ó, é bem isso, assim, porque escorpião é a vida e morte, né? Não tem como. A gente lida com tabus, né? É uma facilidade para lidar com tabus. Então, por isso que fala que tem essa energia mística, né? De tipo assim, ó, catalisar a cura, né? E muita profundidade, né? Isso, pro escorpião nada é raso, é tudo muito profundo, é o fundo do poço, e aí vai lá, acorda, né? A fênix, né? É bem. Eu sempre tive muita proximidade com esse arquétipo da fênix, assim. E eu ainda tenho a dívida kármica 13 ali, que fala o quê? Que eu recupero várias coisas, vamos dizer assim, através do trabalho. Então, é interessante, até a gente estava falando isso antes, às vezes, para algumas pessoas lidar com, tipo assim, ela pode viver a missão de vida dela no dia a dia e trabalhar com uma coisa totalmente, para mim, não funciona.
Eu tenho que estar muito conectada com a minha profissão, tanto que eu mudei de profissão tantas vezes na minha vida, justamente porque eu sinto que eu preciso estar conectada. Se eu não estou conectada, eu perdi o amor por aquilo, não vai, eu não consigo ficar fingindo. Então tá muito ligado a isso, né? E é uma energia bem escorpiana mesmo. Olha que legal, a Ana tá sempre aqui, toda semana tá nas minhas lives. Eu nem sabia que vocês se conheciam e agora, ai, que bom te ver, saudades. Guria, eu tô com saudades dela, faz muito tempo que a gente não se fala. A gente frequentava o mesmo centro espírita, a gente trabalhava lá também, a gente se conhecia por causa da Mary Kay, porque ela foi diretora, eu também. Então, nossa, Caxias é tipo é um ovo, que nem diz aquele, né? O mundo inteiro, porque às vezes eu tenho falado com pessoas de São Paulo que conhecem uma pessoa, aí eu falei com uma pessoa lá de Santa Catarina que conhece alguém do Rio Grande do Sul que é do meu convívio. É muito louco isso. Aí, semana que vem a live vai ser com a filha da Ana, vai ser a Hum, Mari, Mariana falando sobre as barras de Axis. Então, sério, quem eu não sabia que a Mariana estava trabalhando com isso. Olha que louco. Guria, eu sou foi, apaixonada por barras. Eu tenho uma prima que trabalha com isso. Eu vivi assim experiências assim de expansão de consciência nas barras muito louca. Tanto que ela fala pra mim assim, tu vem aqui cada vez é uma viagem astral. Cada vez que eu vou lá, mas é muito legal. Nossa, muito legal. Vivi experiências muito bonitas assim, muito fortes mesmo. É uma quem, técnica linda. né? Quem ficou curioso para saber mais, semana que vem, então, live sobre as barras de Axis. Na outra semana, dia 22, vai ser sobre astrologia, né? E a tendência para 2021. E no dia 29, que é na última terça-feira do mês, o tarô. Então, gente, tarô para 2021, né? Vamos entender do arcano, da energia. A Ali é maravilhosa, ela fala também de runas. Então, Ah, que muito legal. compreender e trazer essa expansão de consciência, o que está acontecendo no mundo, né? E como é que eu posso utilizar essa energia, né? Como é que eu posso fazer isso, pegar tudo isso para usar da melhor forma possível, né? Para o nosso caminho e para o caminho da humanidade. Porque tudo que aconteceu esse ano ficou muito claro que o que acontece lá do outro lado do mundo em uma pessoa, efeito borboleta, vai para todo mundo. Então é a hora da gente despertar para esse coletivo, né? E que bom que a Totalmente. energia 5 vem com tudo isso. Guria, tu falou, teve um livro que eu li que me marcou bastante, que é o Efeito Isaías. Isaías, é Efeito Isaías. Esse livro me impactou, porque ele fala justamente, tipo assim, ó, de uma coisa, de uma probabilidade, ele conta de fatos reais de coisas que aconteceram no mundo. Eu acho que é Efeito Isaías, faz um tempo já que eu li, faz uns 3 anos, eu acho que eu li ele, e aí tem o da teoria do caos também, que o bater de asas de uma borboleta interfere em todo o planeta, assim. Então, uma coisa que tu falou antes, né, da missão, quando as pessoas não despertam para si mesmas, para aquilo que elas têm que fazer em relação a elas mesmas, é uma célula do organismo que está doente. E aí, o que acontece? O coletivo todo é afetado, sabe? Então é bem totalmente nesse sentido, assim. Então, para trazer essa energia do 5 da mudança, ó, gente, vamos assumir o nosso papel no mundo, né? Chega de fazer de conta que tá tudo bem, porque não tá. Uma hora vem, a vida cobra, né? A gente não tá aqui a passeio. Deixa eu te pedir, agradecer todo mundo, né? A Andressa, a Simone, graças, amores. E sim, as lives desse mês lá, né? Pra gente ficar tinindo pro próximo ano. Sim, é isso Como aí. é que são os seus atendimentos, amor? Tu tá atendendo online, então tu comentou, né? Tu tá com a agenda aberta. Eu ainda tenho alguns horários para esse ano. Ainda tenho alguns horários ainda de mapa. Eu também faço um trabalho que eu ainda não divulguei, porque eu tenho que fazer a página ali de vendas, mas eu já estou atendendo algumas pessoas que é o oráculo do ano pessoal. E aí, como é que funciona? Eu faço um trabalho daí com a numerologia e eu calculo através da numerologia os arcanos regentes. Então, ele não é um jogo de tarô, é tudo baseado no tarô, mas é os arcanos regentes de cada mês. E aí é bem interessante, assim, sabe? Porque foi uma ferramenta que eu criei, mas aí eu dei um tempo para fazer um teste,
para ver se ela ia funcionar, como é que ia sentir, como é que as pessoas... Porque, assim, foi um negócio muito novo, né? Diferente de tu pegar e jogar o tarô ali. Eu não sei jogar tarô, né? Então, eu fiz o que? Através de cálculos, né? De alguns estudos que eu fiz em alguns livros. E aí eu fui calculando ali, então, qual que é o arcano regente. Então, eu tive que estudar o tarô para entender lá o arcano 78, sabe? O que que ele quer dizer, se é de ouro, se é de copa, o que que aquilo traz, para não ficar só nessa coisa do número e tentar entender qual o tipo de transformação, assim. E essa ferramenta, assim, eu tenho tido um feedback muito legal de algumas pessoas, assim. E aí vem o lado intuitivo também. Então, do oráculo, eu faço ali o oráculo para a pessoa do ano pessoal dela. E aí também, aí eu faço uma gravação. O mapa eu faço atendimento online, né? Tipo assim, ao vivo com a pessoa. O oráculo eu mando áudio, né? Então o mapa eu faço atendimento presencial ali, né? Eu digo presencial porque às vezes tem pessoas que acham que online é gravado, né? Não, é. Porque eu tenho um curso também de numerologia. Mas ele é um curso, ele não é uma formação para numerologia, é para quem quer. Ó, a Flávia falando aqui, porque eu fiz o dela também, o oráculo ali. E aí eu fiz no caso, o curso, ele é para quem quer, por exemplo, assim, tu trabalha com uma técnica, eu trabalho com reiki e eu quero ter uma técnica a mais para me entender um pouco melhor os clientes. Tipo, ele não é um curso de formação para numerólogo, mas ele te dá ferramentas para te entender a pessoa. Então, eu tenho psicólogas, muitas psicólogas que são alunas, que daí daqui um pouco ela não quer ser numeróloga, mas ela quer conseguir entender e ajudar a pessoa que ela faz terapia. Então, ele é voltado para isso. Eu sou líder, eu preciso desenvolver pessoas, então como que eu faço para entender melhor essa pessoa? Então, ele é um curso resumido, né? Não é aquela coisa assim, um monte de informação que a pessoa não consegue botar em prática, né? Então, são coisas aí que eu tô fazendo. E o planner, né? Que eu desenvolvi esses dias com uma amiga. Então, tudo voltado para numerologia. Tô bem. É números o dia inteiro, né? Que bom, amor. Que lindo esse movimento todo, que lindo ver o teu alinhamento, né? Esse despertar, esse caminho. E que bom saber do curso, porque eu vi que tu estava dando, mas eu também não tinha entendido como era. Então, olha, terapeutas de plantão, né? Deem uma olhadinha. Isso, eu tenho uma menina que está fazendo ali, que eu tenho várias alunas, né? Mas uma que a gente conversou essa semana, que ela trabalha com florais de bar, né? E aí ela disse assim, Leti, eu tenho curso de radiestesia, mas assim, faltava alguma coisa para mim conseguir direcionar melhor os florais para as pessoas, porque às vezes a pessoa vinha com um problema, mas eu não conseguia entender o que que era. Então agora ela fazendo a numerologia ali, ela está conseguindo entender o que está relacionado ali, né? Que ela precisa trabalhar. Vamos ver alguém. Da FAB, né? Agradecendo, né? Que através dos vídeos ela descobriu o número do destino, missão dela, que é 22, que isso deu uma força muito grande para motivar e seguir em frente com os próprios sonhos. Hora de planejar e tirar do papel. Muito obrigada. Isso aí. Que legal, Fábio. Destino 22 é uma responsabilidade, mas é uma pessoa que tem uma energia muito forte de construção, né? Vem construir coisas para a humanidade. Então, às vezes, a gente tem essa parte da responsabilidade, que nem o 11 ali que a Aline falou, né? Eu tenho alma 11. Então, às vezes, eu sentia isso, assim, quase que um peso, mas depois eu fui entendendo que, na verdade, é muito uma força e muita ajuda espiritual, né? Para cumprir a missão. Só precisa se alinhar. Eu gosto que tu trabalha com os números mestres, porque a maioria das pessoas trabalha com 11, com 22 e não com 33. Eu tenho 33 e na maioria dos lugares só trabalham com 6, né? Teu número é o 6. Uhum. Então, E eu vou te dizer assim, ó, que o 33, que nem no mapa eu coloco, tá? Tem a missão do 33. E o 33 é a energia crística, né? Então, quando tu tem o 33, quer dizer que tu tem uma missão servidora muito forte. Então, o que que eu faço dentro do mapa ali, quando aparece o 33, o 44, o 55, todos esses que são, eu coloco a missão que tá por trás, que é uma missão espiritual. Eu tenho 66. Então, tu vê, olha, né, eu tenho que considerar, porque tá muito ligado ao amor incondicional. Então, quando eu não trabalho essa energia, eu fico totalmente desalinhada em todas as áreas da minha vida. E o 33 também é energia crística, né? Então, são coisas que a gente tem que olhar.
tem que, claro que assim, eu entendo que às vezes, tipo, hoje, se a pessoa não tá alinhada com uma energia espiritual, ela não consegue trabalhar com essa energia do 33. Porque é uma energia muito forte, né? Uma energia de luz muito grande. Ai, meu Deus! Oi, para ler. É um gato ou uma gata? Esse é um gato. E a Ai, que Premã, que é amor. querido. Tu sabe que agora eu tô sem bichos, né? Eu esmago os da minha mãe, porque eu tive uma cachorrinha que faleceu agora em final de setembro ali. E, gente, ela ficou doente 1 ano e eu vou te dizer, Vanessa, eu gastei acho que uns 10 mil reais com ela esse último ano, entre medicação e aí eu tava, aí o Rafa falou, brinca, né? O bicho é maravilhoso, até que ele começa a dar manutenção e a gente começa a não dar conta, né? Daí eu disse, não, agora esse mês eu terminei de pagar os veterinários dela, eu disse assim, agora eu vou dar um tempo, né? Mas assim, é muito bom bicho, né? Eles preenchem a alma da gente. Nossa. Minha mãe E tem 2 gatos. é um filho, a gente precisa cuidar, né? Sim, Precisa ter esse investimento. Saber que se ficou doente, a gente vai ter que investir sim. investir, isso aí. Não, e queridinha, a minha cachorrinha, ela morava com a minha mãe porque ela tava com 16 anos e ela não se adaptou na minha casa quando eu mudei pra cá. Ela ficava o dia inteiro caminhando, assim, tipo um Walking Dead, sabe? E aí eu disse pra minha mãe, não vai dar certo. Daí, tipo, eu levei ela de volta e ela ficou bem, porque imagina, a vida toda ela morando lá, naquele ambiente, uma casa muito maior do que a minha. E aqui ela ficava caminhando pra lá e pra cá, ela ficava andando. Aí quando não tava, não tinha ninguém em casa, ela ficava muito malzinha, assim. Então acabou que eu deixei ela lá. Então, é uma coisa assim, e aí o que que acontece? Muito também das doenças do cachorro tá muito ligado às coisas do dono. E ela tinha uma ligação muito grande com a minha mãe. E foi engraçado, porque depois que ela faleceu, a minha mãe desencadeou uma série de coisas, sabe? Tipo assim, era quase que um resgate kármico das duas ali, porque a cachorra era minha, mas ela estava muito conectada com a minha mãe. Então, assim, depois que ela faleceu ali, a minha mãe teve que, a gente teve que levar ela a fazer uma série de exames e coisas assim, porque tu vê como é que é esse negócio dos bichos, né? O quanto eles às vezes catalisam. É, eles são filtros, o tempo todo eles estão cuidando dos donos, eles são reikianos naturais, né? Eles são curadores Isso. naturais. Então, o tempo todo eles estão tentando harmonizar o ambiente e as pessoas que ali moram. Então, é muito bom a gente ter essa ligação e esse olhar. E comigo aconteceu uma coisa muito parecida, porque eu também tinha um cachorro e que também ficou morando com a minha mãe, porque nas minhas idas e vindas fui para Veranópolis, fui para São Paulo e vai para cá e vai para lá, e ele também acabou ficando ali, se adaptou ali e ele faleceu no início desse ano. Não foi um ano, foi um mês, mas foi um mês bem puxado, assim, também de todas as formas de cuidar dele, de fazer esse desligamento, foi muito forte. É bem. E ela tomava 6 medicações por dia. E ela não estava mais comendo ali nos últimos 2 meses, aí tinha que dar comida na boca, assim, é bem. E aí tu vê o sofrimento do bicho, assim, em vários momentos eu pensava, meu Deus, né? Qual que é a missão dela de ter que passar por isso, assim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, também eu ficava me questionando, tipo assim, o quanto a gente não tá soltando, não tá deixando, sabe? É bem interessante lidar com isso, assim, com essa energia porque o humano a gente sabe que tem uma consciência, mas o bicho é diferente, então a gente parece que a compaixão é muito maior, é bem interessante. Amor, quero te agradecer muito, né? Quem não viu a live vai ficar salva aqui no canal, depois vai para o YouTube também, Deve Equilíbrio, né? Acompanhe as próximas para a gente compreender melhor todo esse universo, né? Dessa energia, de tudo, né? Para a gente aumentar, expandir a nossa consciência e ser um ser humano melhor, né? Quanto mais humano a gente for, mais a gente se aproxima do divino. Com Então, Lê, certeza. eu agradecer gratidão por trazer com tanta simplicidade, com tanta clareza, né? E pelos depoimentos aí tenho certeza que trouxe, né, para muitas pessoas um pouquinho mais de como vai ser esse novo ano. Sim. Gratidão.
Namastê, foi um prazer estar contigo, né? Te agradeço também, que nem eu te falei, né? Olha só, um tempo atrás a gente se viu, tu me deu uma luz, um momento que eu tava precisando muito, então é bom a gente se reencontrar nesse momento da jornada aí e ver, né, que as coisas a gente vai se alinhando. Nossa, isso não tem preço. Uhum. E que venham mais parcerias. É isso aí, é isso aí. Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Gratidão. Até mais. Beijo, até.